no sentido de se ajustarem ao padrão de vida superior. O corpo imbecilizado a subjugar-lhes os impulsos homicidas, sufocando-lhes a eclosão violenta das paixões animais, constitui-se no abençoado estágio para sua evolução espiritual no futuro. 5. Os trabalhos mediúnicos e a amplitude do intercâmbio espiritual. Pergunta: que nos dizeis quanto à conveniência dos trabalhos mediúnicos no seio do espiritismo? Ramatiz: as reuniões espíritas de intercâmbio espiritual prestam o valioso serviço de possibilitar o equilíbrio psicofísico de certas criaturas que, pela sua faculdade mediúnica de alta sensibilidade psíquica, sofrem assédio constante por parte dos espíritos desencarnados que desejam comunicar-se para expandirem os seus males ou queixas e serem esclarecidos das dúvidas e confusões em que ainda se encontram. Pergunta: então, eles não podem ser esclarecidos pelos assistentes do próprio setor em que vivem, ou seja, pelos seus guias? Ramatiz: esses espíritos desencarnados encontram-se na mesma situação confusa do indivíduo que, na Terra, seja transferido, de repente, para um país estrangeiro, cujo idioma, hábitos, costumes e ambientes são completamente diversos daquele onde ele viveu durante toda a vida. Ou seja, embora não sendo cego, nem surdo ou mudo, ele encontra-se impossibilitado de manifestar as suas emoções e entender o que lhes dizem os habitantes desse outro país. Faz-se, pois, mistério serem esclarecidos ainda mediante a palavra humana e no ambiente do próprio mundo onde viveram. Pergunta: então os trabalhos das sessões espíritas devem ser ampliados cada vez mais, pois além de constituírem um veículo de socorro eficaz aos espíritos que se encontram perturbados, é também a única forma de desenvolver a mediunidade dos assistentes ou participantes que possuem essa faculdade. Ramatiz: assim é. Porém, quanto ao objetivo moral de esclarecer os espíritos que se encontram perturbados, torna-se oportuno lembrar-vos, além das vossas sessões espíritas programadas sob dias e horários certos, há uma outra verdadeira sessão espírita, aliás, de grande amplitude e mérito em seus objetivos redentores e que não deve ser relegada ao esquecimento. A sessão espírita a que nos referimos, deveis iniciá-la logo que vos levantais do leito, pela manhã, encerrando-a quando vos deitais para o sono reparador. Consiste a mesma nos múltiplos ensejos que, durante o dia, proporcionam aos presidentes das vossas sessões habituais, aos médiuns e a todos os adeptos, doutrinarem e esclarecerem alguns dos irmãos vivos, pois também são espíritos, que surjam no seu caminho, igualmente perturbados, seja pelas deficiências da sua ignorância ou pelos recalques deprimentes do seu caráter. Embora acheis que o intercâmbio mediúnico praticado nas vossas sessões programadas seja um alto relevo do espiritismo, esses irmãos encarnados merecem tanta assistência doutrinária como os que se encontram, sem corpo físico, no plano invisível. E quantas vezes um conselho sensato e oportuno consegue mudar o rumo de uma vida e até, em certos casos, salvar ou evitar que uma família inteira seja precipitada no abismo de uma desgraça. Aliás, vos sabeis que a assistência direta dos vossos guias ou mentores espirituais, ao vosso lado, não está limitada exclusivamente às vossas sessões programadas. Essas entidades também se comunicam convosco por via inspirativa ou intuição todas as vezes que, em vossa vida social, vos dispondes a ser úteis aos vossos irmãos. E mais, além dos guias invisíveis que vos assistem, inspirando-vos gestos de caridade, abnegação e sacrifício, inúmeros espíritos benfeitores também existem entre vós, desempenhando, igualmente, uma função de verdadeiros guias. Quem são eles? São os que têm a missão de pais, professores, patrões, cientistas, sábios ou filósofos, que vos orientam no mundo, traçam novos rumos ao progresso e vos proporcionam salário para a manutenção do vosso lar. Aqui são médicos, dentistas, advogados ou engenheiros, que restabelecem a vossa saúde, defendem os vossos direitos ou edificam a vossa moradia protetora. Mais além, outros vos beneficiam mediante o seu mistério de sacerdote, pastores evangélicos ou doutrinadores espíritas.
Há ainda, na estrada da vossa vida, outros assistentes meritórios, os quais, embora classificados como de nível social um tanto inferior, eles merecem, igualmente, o diploma de missionários, pois servem à coletividade enfrentando tarefas que os intelectuais, os sábios e os ricos não são capazes de desempenhar. Tais missionários anônimos são os que atendem aos serviços rudes de abrir valas e desobstruir esgotos, são os que varrem as ruas e os que, sem máscaras protetoras a resguardar-lhes os pulmões, recolhem o lixo e os detritos imundos que jogais fora todos os dias. Que seria de vossa vida sem a abnegação desses irmãos humildes que, seja em dias de primavera ou debaixo de um inverno tormentoso, ei-los, como soldados vigilantes, desincumbindo-se de tarefas que a maioria recusaria desempenhar? Por conseguinte, no vosso próprio mundo também há espíritos guias idênticos aos que existem do lado de cá. Assim, conjugando vossas ideias com eles, no sentido de esclarecer e orientar os espíritos encarnados que se encontram perturbados, estais, na realidade, realizando um intercâmbio de assistência moral idêntico ao que se processa nas vossas sessões espíritas. Pergunta. Embora concordemos com vossas considerações, há, em nós, uma ansiedade irreprimível de nos pormos em contato direto com os nossos guias e protetores do plano invisível, razão do nosso interesse pelas sessões mediúnicas. Que dizeis? Ramatiz. Respeitamos esse vosso anseio, mas lembramos não deveis relegar a um plano secundário o dever de dispensardes uma assistência ativa aos espíritos vivos, que surgem no vosso caminho, dominados por distúrbios psíquicos que os transformam em vagabundos, alcoólatras, boêmios, prostitutas, doidos e aleijados que suplicam a vossa ajuda. Mais além, nas penitenciárias, ser-vos-á fácil doutrinar o malfeitor, o ladrão, o assassino, todos eles, necessitados de orientação e exemplos redentores. Esses transviados, embora distantes das venturas do bem, também são vossos irmãos e precisam que os ajudeis a integrarem-se na vida humana sem terem de ser segregados da coletividade. Os delinquentes, por mais criminosos que tenham sido, não podem ficar enjeitados do vosso auxílio e caridade, pois os vossos guias e protetores espirituais também vos toleram e amam apesar dos desatinos e dos pecados que cometestes em existências anteriores e também na que viveis atualmente. O amor verdadeiro e desinteressado não requer lugares nem horas especiais para ser praticado a contento, pois o vosso mundo, com o sofrimento da sua humanidade torturada, é, igualmente, um vasto campo de serviço redentor para vos próprios. 6. Aspectos singulares das sessões mediúnicas. Pergunta. As sessões espíritas que realizamos na Terra são sempre assistidas pelos espíritos bons? Ramatiz. Indubitavelmente a presença e a assistência dos bons espíritos nas sessões espíritas dependem muitíssimo das intenções e dos objetivos das pessoas que se propõem ao intercâmbio com o mundo invisível. Mas, também, é certo que todas as criaturas já vivem acompanhadas pelas almas que lhes são afins a todos os seus atos e pensamentos. Assim, os homens regrados e generosos também simpatizam e atraem as boas companhias do lado de cá, cujas almas, quando em vida física, já viviam afastadas das paixões degradantes e dos vícios perniciosos. No entanto, os maldosos, corruptos ou viciados, transformam-se em focos de atração dos espíritos gozadores, maquiavélicos e mal-intencionados. Deste modo, quando as pessoas reúnem-se em torno da mesa espírita ou mesmo no terreiro para um intercâmbio com o mundo oculto, elas já definem, de antemão, quais serão as entidades ou os companheiros espirituais que lhes farão companhias nos labores mediúnicos. Em verdade, durante a sessão mediúnica os encarnados ouvem diretamente as opiniões, sugestões e roteiros que, em geral, já recebem pela via intuitiva e são inspirados através da mente ou do coração durante a vida cotidiana. Em consequência, não é a mesa nem o terreiro que fundamentam o tipo da presença espiritual ou da comunicação das almas desencarnadas, mas sim a própria conduta e os hábitos dos seus componentes é que asseguram a qualidade dos espíritos presentes. Pergunta. É verdade que nas sessões espíritas, as cadeiras que ficam vazias costumam ser ocupadas por espíritos desencarnados, como assistentes interessados nos trabalhos?
Ramatiz. Nas ditas sessões, o público invisível, às vezes é numeroso, comparecendo, especialmente, os espíritos que buscam lenitivo e consolo moral para seus sofrimentos. Porém, quando o ambiente não corresponde a objetivos superiores, também se apresentam entidades turbulentas e interessadas em perturbar os trabalhos. Pergunta: a sessão espírita benfeitora, destinada à assistência e doutrinação dos sofredores, é realmente protegida por uma equipe ou guarda de segurança espiritual, conforme asseveram os entendidos? Ramatiz. A sessão de boa envergadura moral é protegida contra a invasão de espíritos desordeiros e proibida mesmo àqueles que não foram indicados para assistirem ao trabalho da noite. Nas vias de acesso ao recinto onde ela se efetua, os mentores distribuem guardas que impedem o ingresso a qualquer espírito de más intenções. Essa guarda também pode ser constituída pelos nossos irmãos silvícolas, obedientes e serviçais, que a serviço do bem formam cordões de isolamento em torno do local. Deste modo, as entidades de má fé ou agressivas postam-se à distância, evitando-se, assim, a projeção dos seus pensamentos maldosos ou fluidos magnéticos que perturbem a harmonia da sessão. Pergunta: por que os doutrinadores, nessas sessões, costumam recomendar aos presentes que se concentrem bem, a fim de fortalecer a corrente? Que devemos entender por essa tão propalada corrente? Ramatiz. É porque a segurança e eficiência dos trabalhos mediúnicos dependem essencialmente da harmonia e firmeza espiritual dos assistentes. O homem irradia forças benfeitoras ou nocivas segundo o grau do seu caráter e a natureza da sua pose mental. Assim, qualquer debilidade na faixa vibratória, devida ao mal pensar ou mal sentir, de alguns, é bastante para afetar o ambiente espiritual da reunião. Além disso, assim como há pessoas cuja presença influencia beneficamente o ambiente, há outras que lhe são nocivas. Isto depende da áurea magnética de cada um. Enquanto a crueldade, os instintos agressivos e a sensualidade de Nero, Calígula, Gengis Khan ou Torquemada deprimiam e intoxicavam o recinto onde eles estivessem, já, em sentido oposto, os que se aproximavam do amoroso Jesus sentiam-se contagiados por elevadas e sublimes emoções de alegria, bondade e encantamento espiritual. 1. Nota do revisor. Vide a excelente obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, capítulo 3, Problemas Mentais, página 22, edição da Livraria da Federação Espírita Brasileira. Em tais condições, a concentração espiritista deve ser uma convergência de pensamentos lúcidos e sadios focalizados no objetivo superior, alimentada pelo otimismo, tolerância, perdão e ternura. Nas sessões brancas dos esoteristas, o mentor recomenda que os seus adeptos façam incidir os pensamentos vigorosamente sobre motivos agradáveis, como seja uma paisagem encantadora, numa flor colorida e orvalhada, ou nas figuras santificadas do Mestre Jesus. Daí, o motivo por que o homem evangelizado é um ótimo cooperador nos trabalhos espíritas, pois a sua vida voltada ao bem em todos os seus aspectos, faz que ele seja uma criatura em permanente sintonia com os espíritos bons. Pergunta: podereis elucidar melhor quanto aos efeitos dessa sintonia? Ramatiz. É evidente que se vos puserdes a pensar, em torno da mesa espírita, na caça, na pesca, em palhoças ou cocares, em breve atraireis para junto de vos os espíritos sintonizados a tal faixa vibratória, ou seja, os índios, caboclos, caçadores primitivos e infantis. Sintonizando-vos aos temas vulgares, em breve vos ligais mentalmente às criaturas dessa mesma predileção, da mesma forma que a especulação filosófica de natureza superior termina convocando os pensamentos dos sábios, dos filósofos e dos cientistas elevados. A evocação das cenas lúbricas ateia desejos torpes e vos afina à mesma faixa vibratória em que vivem as pessoas acostumadas a esses hábitos lascivos. Nestes casos, distanciais-vos imediatamente dos vossos guias espirituais, pois vivendo em diapasão muito elevado, eles não podem interferir a vosso favor, assim como o raio do sol não consegue penetrar no vaso de barro. Pergunta:
A maioria dos espíritas assegura que há grande interesse dos espíritos malfeitores desencarnados em acabarem com as sessões espíritas mediúnicas, a fim de enfraquecer a obra do espiritismo. Isso é verdade. Ramatiz. Os centros espíritas podem falir ou ser desmanchados pelos seus próprios componentes vivos, sem mesmo haver interferência dos mortos, pois a vaidade, a obstinação, o amor próprio, a ignorância, o ciúme ou a rivalidade entre os dirigentes e médiuns também liquidam as agremiações invigilantes. Nos centros espíritas ou terreiros desavisados da realidade espiritual é muito comum o conflito personalístico e a competição entre os seus próprios componentes, onde os neófitos tentam superar os velhos, ou estes petrificam-se de maneira teimosa em suas ideias e empreendimentos conservadores. Os candidatos a médiuns, em geral, procuram suplantar em suas comunicações tíbias a conceituação lisonjeira dos veteranos tarimbados no intercâmbio com o além. Assim, alguns dos novos, em sua pressa e afoiteza de sobrepujar os demais, carreiam as maiores tolices e incongruências para a seara espírita, à guisa de importantes revelações do além-túmulo, sob o nome de algum falecido de alto gabarito no mundo terreno. Essa preocupação ingênua de impressionar o público e o rebuscamento de um palavreado altiloquente, coisa muito comum entre os médiuns neófitos, às vezes, dá margem para que os espíritos mistificadores aproveitem-se para comunicar futilidades e distorções doutrinárias, no sentido de confundir e abastardar a própria filosofia espírita. Aliás, os médiuns fascinados pelos maus espíritos são sempre os últimos a identificarem sua situação ridícula e as circunstâncias censuráveis com que se expõem aos demais companheiros. Doutra feita, o centro espírita petrifica-se num clima lúgubre ou severo em extremo, porque o doutrinador ou demais responsáveis são criaturas irascíveis ou excessivamente puritanas. Escovados pela própria experiência, identificam a malícia no mais sadio humorismo e apontam o pecado no menor descuido do próximo. Sentenciosos e pessimistas anatematizam todo o bulício do jovem, a música moderna trepidante, o futebol e os excessos emotivos, os bailes da juventude e irritam-se ante a algazarra das crianças sadias. 2. Em sua implicância, predispõem no centro espírita ao ambiente de constrangimento, preocupações e temor entre os seus componentes, cerceando-lhes todas as iniciativas e labores que ajustam a doutrinas novas descobertas e aos esforços espiritualistas dos demais. 2. Nota do revisor. A propósito dessa necessidade da criatura humana expandir o excesso de sua vitalidade moça, e, também, da atitude excessivamente severa dos velhos conservadores, recomendamos a obra Missionários da Luz capítulo 2, a epífise, página 23, quando o autor inicia a linha, dizendo: segregando unidades de forças, eis porque não é muito difícil para os espíritos falaciosos e maquiavélicos semearem discórdia, o descontentamento ou o fracasso nos empreendimentos espiritistas improdutivos, onde a mesa redonda da boa vontade é substituída pela vontade discricionária e teimosa dos dirigentes obtusos, teimosos e egoístas, adversos a qualquer movimento que modifique o ranço conservador. Deste modo prestam um desserviço à doutrina esclarecedora de Kardec, produzindo um antifraternismo que, além de cercear o progresso, frutifica o desânimo, afasta os entusiastas e os idealistas. Pergunta: mas não é verdade que certos espíritos desencarnados pretendem liquidar com as reuniões mediúnicas e os centros espíritas porque isso lhes enfraquece suas empreitadas diabólicas? Ramatiz. Realmente, as falanges das sombras envidam todos os esforços para destruírem as atividades benfeitoras que tentam esclarecer o homem quanto à sua verdadeira responsabilidade espiritual. É óbvio que a criatura terrena esclarece-se à medida que se desprende das faixas vibratórias dos espíritos viciosos e afeitos a toda sorte de paixões degradantes. Assim que o homem assume a consciência de seus atos, controlando suas emoções e pensamentos, é indubitável que ele também se liberta da condição de um repasto vivo das entidades desencarnadas afeitas a todas as torpezas e aberrações. Em consequência, as falanges das sombras realmente combatem com fúria as atividades espiríticas, na Terra, porque o Espiritismo firma suas bases libertadoras no próprio Evangelho do Cristo, isto é, no mais avançado conjunto de leis siderais de salvação do homem encarnado.
Os adeptos ou crentes nas religiões dogmáticas do mundo, em geral, buscam nos seus templos ortodoxos os sedativos que lhes afrouxam a musculatura espiritual. Atentos às palavras do pastor, do sacerdote ou líder evangélico, hipnotizados às rezas e aos cânticos coletivos, tais fiéis retornam aos seus lares vivendo a sensação eufórica de que se libertaram de suas mazelas e pecados da vida cotidiana. O altar, pela tradição, desde o Velho Egito, é o ponto de convergência e atenção de todos os presentes à cerimônia religiosa. Ali se congregam os eflúvios magnéticos indesejáveis. Por isso, na antiguidade, os altares eram construídos do melhor cedro, árvore conhecida como um dos melhores campos vegetais condutores de eletricidade. Servia proveitosamente para o melhor êxito da magia religiosa da época. A suntuosidade, o exotismo ou a disciplina exigida nas reuniões e cerimônias das igrejas católicas, templos protestantes e casas reformistas ajudam os adeptos a retornarem para seus lares, certos da limpeza dos seus pecados. Não importa se outros novos pecados serão cometidos na próxima semana, pois o refúgio de suas mazelas e dos seus equívocos estender-lhes-á os braços. No domingo vindouro, mediante a prédica do pastor sentencioso ou do sacerdote que os absolve novamente. No entanto, os espíritas aprendem, já de início, que nenhuma cerimônia, sacerdote ou compostura religiosa os salvará dos pecados cometidos. E que só a reforma íntima, a modificação da conduta e o espírito regrado lhes proporcionará melhor futuro. Os seus pecados são os efeitos de suas mazelas, sandices e crueldades do passado. A sua redenção não se fará dentro de um templo luxuoso, aos pés de um sacerdote, mas pela libertação decisiva das paixões e dos vícios humanos, ou seja, destruindo em si mesmos o terreno mórbido pecaminoso, que os liga às esferas ocultas das entidades malfeitoras. Em consequência, o movimento espírita é mais perseguido e odiado pelos mentores das trevas porque os seus adeptos não sublimam seus pecados semana após semana, sob a agradável impressão de transferirem-nos para o sacerdote ou o pastor, que depois há de acertar-se com Jesus ou com Deus. Um centro espírita funcionando à base do Evangelho do Cristo é um reduto salvacionista, onde os seus frequentadores imunizam-se contra as investidas dos planos inferiores. Ali, os seus participantes recebem estímulos energéticos para ajustarem-se à vida superior e porem-se a salvo das investidas das sombras. O ensinamento não é feito à base de obrigações religiosas, mas principalmente sob o esquema do dever e da responsabilidade pessoal. Enquanto as religiões dogmáticas frenam as paixões dos seus fiéis, confundindo a solução do problema pecaminoso com seu temporário impedimento, o Espiritismo ensina e requer uma libertação consciente, lenta e demorada, se for preciso, mas definitiva. A vida atual é a revelação positiva do negativo da existência finda. O sofrimento humano é a retificação do desvio anti-angélico. Não há injustiça nem privilégio. A cada um, segundo suas obras. É resolução pessoal, individual e intransferível a qualquer sacerdote ou pastor. Deste modo, a doutrina espírita é realmente um estorvo para as intenções maquiavélicas dos maus espíritos. Interessa-lhes minar as bases sadias que ensinam o homem a libertar-se das paixões e dos vícios num esforço particular e definitivo. No entanto, um centro espírita só se desmancha, realmente, quando os destruidores do além-túmulo podem infiltrar-se no seu seio através das paixões e das impertinências dos seus próprios componentes. Eles então exploram a vaidade, o ciúme, a rivalidade e o amor próprio de todos, até levá-los ao atrito, à separação e ao estagnamento doutrinário. Pergunta. Há fundamento na explicação de que certos centros espíritas ou terreiros são protegidos pelos espíritos trevosos. Ramatiz. Pois se os espíritos das sombras perseguem e tentam aniquilar os centros espíritas onde prevalece o Evangelho do Cristo, é óbvio que eles prestam seu apoio e incentivam todos os esforços, reuniões e agremiações espiríticas ou de umbanda, onde os conceitos possam ser deformados e ridicularizados.
Deste modo, os mentores do astral inferior recomendam aos seus tutelados que assistam os trabalhos mediúnicos de baixo nível moral, onde a tolice, o ridículo, a vaidade e o interesse mercenário constituem um verdadeiro desserviço à linhagem iniciática do espiritismo. Acresce, ainda, que muitas criaturas adulteram as funções da mediunidade, entregando-se a trabalhos anímicos de umbanda, semeando sandices e truncando a realidade espiritual, à guisa de um serviço mediúnico superior. As comunidades do astral inferior fazem o seu estacionamento nos centros espíritas e terreiros nos quais só domina a ansiedade do fenômeno espetacular, em vez da autorredenção. Ali estiola-se o espírito de iniciativa, desvirtua-se o discernimento espiritual e cresce o descuido para com a responsabilidade espiritual do ser. 3. Nota do revisor. Vide a obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulos VI, intitulado Mediunidade Transviada, a página 226, em que o autor focaliza muito bem esse assunto da proteção dos legados das sombras nos trabalhos espíritas de natureza inferior. Pergunta. Em geral, os espíritas atribuem aos sacerdotes católicos desencarnados a primazia de desmanchar os centros ou reuniões espiríticas. Isso tem fundamento? Ramatiz. Não há dúvida de que existe do lado de cá um grande movimento sustentado pelo clero romano, no sentido de tolher as atividades do espiritismo. E trata-se de iniciativa comandada pelos maus sacerdotes, isto é, por aqueles que, na terra, já viveram vida corrupta e censurável no seio dos próprios templos. Foram homens que, em vez de cumprir com dignidade os propósitos assumidos para com a Igreja Católica, só buscaram no mundo os gozos e os benefícios ilícitos, protegendo-se pela santidade das vestes sacerdotais. Quando encarnados, foram prejuízos vivos contra a própria comunidade a que pertenceram, porquanto desmentiam o trabalho santificado e útil das almas excelsas que cumpriam seus votos religiosos sob a inspiração do Cristo. A Igreja Católica não é responsável por esses transfugas, que no além-túmulo continuam a macular suas vestes sacerdotais em perseguição ao espiritismo, pois é dessa mesma Igreja que surgiram as figuras sublimes de um Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Teresinha de Jesus, Dom Bosco, Antônio de Pádua, Padre Damião e outros, cuja vida foi um hino de beleza e amor ao próximo. Como o rótulo não modifica o vinho azedo e o hábito não faz o monge, esses maus padres seriam perversos, ambiciosos ou imorais, em qualquer setor de atividade humana a que se devotassem. Deste modo, eles sempre estariam operando no lado de cá, não somente contra o espiritismo, mas também contra qualquer instituição espiritualista que se devote a melhorar o padrão espiritual do homem. Em verdade, a classe sacerdotal indigna do próprio templo religioso em que conviveram na terra, possui, no espaço, vasta agremiação e movimentos destinados a destruir na crosta qualquer esforço de caráter espiritual superior. Dirigem-nos os gênios maus das trevas e atacam qualquer reunião ou centro espírita que lhes facilite o ensejo demolidor. Infiltram-se no seio dos trabalhadores descuidados e solapam as bases sadias das atividades construtivas, procurando incentivar a vaidade e promover a confusão entre os seus participantes. Quando logram comandar algum organismo mediúnico menos vigilante, destacam-se pelas comunicações pomposas e pela verborragia oca, apresentando-se com o nome de homens famosos ou de criaturas já santificadas. Inescrupulosos, sarcásticos e por vezes inteligentes, de longo tirocínio no campo da astúcia, eles conseguem infiltrar-se entre os espíritas miófitos, que ainda se entusiasmam pelo fenômeno, muito antes de buscarem sua modificação espiritual. Quando logram estabelecer a discórdia, a desconfiança e o choque personalístico entre os membros de uma agremiação espírita, então, eles a destroem depois de rompida a segurança espiritual mantida pelos protetores do alto. Pergunta. Qual é a forma que os espíritos benfeitores comprovam a boa ou má concentração dos espíritas nas suas reuniões mediúnicas? Porventura os pensamentos se fotografam, no ar, em torno dos mesmos? Ramatiz. As criaturas humanas emitem raios de luz tão intensos ou débeis conforme lhe seja a natureza dos pensamentos e dos sentimentos.
Durante as palestras cujo assunto é inferior, feminino ou agressivo, as auras dos homens tingem-se de cores escuras, que vão desde o vermelho sanguíneo, o verde ardósia, o cinzento oleoso até o preto depressivo. No entanto, se o assunto em foco é de ordem elevada, no qual se conjugam os princípios elevados do espírito, então fulguram as cintilações luminosas dos seus autores e atraem para junto deles entidades que procuram o contato humano no sentido de ampliar o serviço do Cristo no orbe terráqueo. Em consequência, as pessoas que se reúnem em torno de uma mesa espírita com o objetivo de efetuar um trabalho mediúnico, espargem suas luzes conforme seja o seu caráter espiritual, porquanto o volume de sua luminosidade corresponde exatamente ao grau de sua natureza psíquica. A conexão de luzes que se faz entre as irradiações das auras de todos os participantes também compõe uma aura de força ou de segurança espiritual, baseada no grau e na capacidade espiritual de concentração. Enquanto se estabelece uma corrente de força impregnada de elementos vitais e magnéticos dos presentes, que em seguida casam-se aos fluidos dos espíritos desencarnados, produz-se a emanação terapêutica, que beneficia, suaviza e mitiga o sofrimento dos próprios espíritos sofredores, ali presentes. É evidente que as pessoas corruptas, de mal viver e vítimas das paixões escabrosas não conseguem manter o tônus vital necessário para sustentar uma concentração de boa estabilidade mediúnica. Em tal caso, as comunicações dos espíritos não se efetuam com a devida exatidão, mas deixam dúvidas e desconfianças, tanto pelo excesso de animismo dos médiuns, como em face do nível espiritual de quem as efetua. Pergunta: os médiuns que trabalham em reuniões espíritas de bom quilate espiritual são atendidos ou fortalecidos antes das mesmas, pelos seus protetores, a fim de cumprirem um serviço útil e proveitoso? Ou não há necessidade de qualquer assistência espiritual para suas tarefas mediúnicas? Ramatiz: é evidente que o médium não é apenas uma peça viva mecânica, que deve funcionar inconscientemente durante o seu trabalho de intercâmbio conosco. Acima de tudo, ele é espírito imortal e senhor da bagagem pregressa que incorporou em vidas anteriores. Tratando-se de criatura de responsabilidade pessoal definida na existência cotidiana, ele também é obrigado a manter o seu lar e cumprir os deveres sociais para com as demais criaturas do mundo físico. Por isso, ele é socorrido e examinado antes de qualquer trabalho mediúnico, de modo a não comprometer a tarefa coletiva no instante de sua maior necessidade psíquica. No dia do seu trabalho mediúnico, as entidades benfeitoras procuram afastá-lo dos ambientes nocivos, eliminar-lhes os pensamentos grosseiros e aproximá-lo das criaturas benfeitoras, estimulando-lhe os sentimentos e propósitos espirituais superiores. Quando se trata de um médium de bons propósitos e objetivos louváveis, os técnicos do lado de cá assistem-lhe tanto ao metabolismo físico como ao equilíbrio da sua natureza psíquica. O seu sistema nervoso recebe o controle médico do espaço, a fim de funcionar a contento durante a comunicação com o além. O sistema glandular é examinado e estimulado na produção de hormônios capazes de compensarem o gasto de energias psicofísicas durante a tarefa mediúnica. Aliás, cada célula do homem é um organismo à parte, que exige certo combustível para funcionar a contento. No campo físico pode isso ser compensado com o magnetismo, mas no campo espiritual só o amor é o alimento eletivo das células da alma. Pergunta: como é que o guia executa a sua tarefa no momento de comunicar os seus pensamentos? Ele interpenetra a organização física do médium ou só lhe movimenta os centros nervosos no sentido de cumprir a sua missão espiritual junto aos encarnados? Ramatiz: em geral, o espírito comunicante senta-se junto ao médium, enlaça-o com o braço esquerdo e, com o direito, cobre-lhe o cérebro acionando-lhe o campo da memória perespiritual, a fim de lograr maior acervo e recursos na tradução dos seus pensamentos. Sem dúvida, ele tudo faz para evitar as imersões do subconsciente do médium, pois deste modo, a sua mensagem ficaria algo truncada ou perturbada nos momentos de maior ressalte espiritual. Aliás, o espírito comunicante procura sintonizar a sua luz mental irradiada da epífise perespiritual, com a luz mental que também aflora da epífise física do médium.
Ele procura efetuar uma combinação, a mais lúcida possível ou homogênea, a fim de facilitar ao médium transmitir com suas próprias palavras as ideias que ventila no contato perispiritual. No caso da psicografia, o plexo braquial do médium é o ponto visado pelo espírito comunicante, pois quanto mais ele puder agir livremente por esse centro nervoso, mais lúcida e nítida também é a sua mensagem espiritual psicografada. Pergunta: há muitos espíritos que desejam comunicar-se em cada sessão mediúnica, ou os médiums podem ficar inativos por falta de comunicantes desencarnados? Ramatiz: o resultado dos trabalhos mediúnicos depende fundamentalmente da quantidade e da capacidade dos médiums participantes, pois do lado de cá é muito comum existir maior quantidade de espíritos para comunicarem-se com os vivos, do que o ensejo de médiums disponíveis. No entanto, nos trabalhos sensatos e protegidos, as oportunidades são distribuídas de modo a favorecer mais o bem coletivo do que atender às solicitações pessoais. Quando há médiums em quantidade razoável, os espíritos também podem tratar de assuntos de natureza mais particular, ou lhes é possível dirigirem-se direta e familiarmente aos presentes nas suas mensagens mediúnicas. No entanto, quando apenas existe um só médium em condições favoráveis para a comunicação do além, os mentores do trabalho orientam o comunicante para só cuidar de assunto de interesse coletivo e evitar as particularidades. Eis o motivo por que as sessões mediúnicas de mesa, em geral, não oferecem ensejos de comprovações pessoais, enquanto as comunicações costumeiras situam-se na craveira comum de todos os dias ou, quando muito, não passam de exortações e assuntos de ordem geral. O médium fica obrigado a estender-se em considerações de âmbito coletivo e evitar a preferência pessoal, pois isso implicaria em desserviço aos demais frequentadores. Pergunta: é certo que os alcoólicos, o fumo e a carne prejudicam o desenvolvimento mediúnico? Ramatiz: alguns médiums creem que a função mediúnica nada tem a ver com a sua maneira de viver fisicamente. Por isso, abusam da carne nas mesas lautas, escravizam-se completamente ao fumo e encharcam-se ingerindo corrosivos alcoólicos. Não importa se é a bebida caríssima do rico ou a cachaça tradicional do pobre. O seu fundamento é sempre o álcool perigoso e corrosivo à contextura sensível do ser. É quase impossível a criatura lograr o domínio de faculdades incomuns, quando ainda permanece jungida aos liames dos vícios e das paixões mais atrofiantes. Não pode produzir resultados satisfatórios aquele que vai para a mesa espírita com o ventre excessivamente empanturrado de vísceras animais, vertendo alcoólicos à guisa de um alambique vivo ou estudando fortemente o cheiro acre do charuto ou do palhinha babado de saliva. Acontece que o ato de intercambiar com as entidades superiores ou de fornecer fluidos terapêuticos aos enfermos é um momento incomum na vida do ser, o qual merece um pouco de atenção, disciplina e renúncia de quem o efetua. A tal caso também se ajusta o conceito evangélico de que não se acende uma vela a Deus e outra ao diabo. Se não for a assistência benfeitora dos espíritos encarregados de dissolverem os fluidos que se geram em tais imprudências, então seriam de pouco resultado as reuniões de intercâmbio mediúnico com o mundo astral. Os candidatos a médiums procuram as revelações de alto gabarito e o domínio de faculdades incomuns, mas quase sempre continuam cultivando as aberrações de suas vidas, que lhes embotam a sensibilidade psíquica. Pergunta: é verdade que, durante as sessões de sofredores ou doutrinações de espíritos perturbados, deve-se evitar a presença do público? Ramatiz: já dissemos que a mente é a base de todas as atividades do espírito na matéria, e tanto cria os quadros mórbidos que afligem o homem, como as cenas agradáveis que despertam o júbilo no próximo. Durante os trabalhos de esclarecimento de espíritos infelizes e habitantes do astral inferior, os circunstantes se prendem aos quadros que estão sendo descritos pelos comunicantes, e assim cada um interfere conforme sua índole, seu temperamento ou condições psíquicas, seu otimismo ou pessimismo. A entidade que ali se encontra vivendo momentos de aflição, sente agravar-se o seu sofrimento ante os fluidos perturbados e animalizados do médium e das pessoas presentes.
Isso a desajusta no ritmo consolador a que o doutrinador a conduz, uma vez que ela sente-se mais materializada no campo de forças de natureza inferior. Acresce, ainda, que a exposição de acontecimentos dolorosos do infeliz comunicante desencarnado desperta toda sorte de sentimentos heterogêneos no público indisciplinado, e por esse motivo o trabalho mediúnico decai em sua frequência vibratória, enfraquece na segurança psíquica e, assim, facilita a interferência de outras entidades maldosas. Considerai que a própria confissão dos pecados do homem ao sacerdote é feita de modo sigiloso, no confessionário, ao abrigo das indiscrições alheias, na forma de uma contemporização piedosa para com os equívocos da vida física. Pergunta: a importância na questão de horários para se iniciar ou terminar os trabalhos mediúnicos ou reuniões espíritas? Ramatiz: é óbvio que nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas de bom teor espiritual a assistência do lado de cá também é de natureza superior. Em consequência, os espíritos que desempenham as tarefas de socorro espiritual são entidades serviçais, benfeitoras e laboriosas, cujo tempo lhes é precioso, em face dos seus outros compromissos no ambiente do plano astral. Eles vivem onerados por tarefas espirituais de vulto e dividem os seus minutos no programa de ação proveitosa a desencarnados e encarnados. Deste modo, se iniciais os vossos trabalhos mediúnicos a esmo e sem cumprir o horário programado, é evidente que estareis desperdiçando o valioso tempo desses vossos amigos do alto, por fazê-los esperarem inutilmente e retardar-lhes tarefas preciosas. Daí a necessidade de se cumprir o horário programado para iniciar e terminar as sessões mediúnicas, a fim de que os vossos protetores desencarnados possam dar cumprimento às suas tarefas espirituais programadas para outros locais e atender outras obrigações. Aliás, o problema de pontualidade no espaço é levado a sério, pois quanto mais responsável é o espírito, mais severo e correto ele é em seus compromissos. Pergunta: que se deve fazer com as pessoas que se apresentam todos os dias nos centros espíritas, rogando a oportunidade de desenvolvimento mediúnico? Ramatiz: nem todas as pessoas que se apresentam às reuniões espíritas com o fito de desenvolver sua mediunidade a conselho de outros, são realmente médiums ou requerem esse desenvolvimento imediato. Já dissemos que muitos confundem manifestações fisiológicas com faculdades mediúnicas. Doutra feita trata-se de enfermos. Precisam mais de assistência espiritual, do medicamento, do passe e do conselho, do que mesmo de sentar-se à mesa espírita para a fenomenologia mediúnica. É de pouca valia o desenvolvimento mediúnico na criatura que ainda não exercitou a paciência, não desenvolveu a bondade, nem perdoou os seus adversários, e ainda é intrigante, caprichosa ou ociosa. Sem dúvida, tal médium há de ser um tropeço entre aqueles que levam a sério sua responsabilidade mediúnica e desejam aproveitar todos os momentos disponíveis para o seu engrandecimento espiritual. Algumas vezes os candidatos a médiums confundem hipersensibilidade mediúnica com a sua própria irascibilidade, descontentamento, amor próprio, ressentimentos ou mau gênio, atribuindo aos espíritos desencarnados a culpa de suas próprias mazelas espirituais. Deste modo, aqueles que se apresentam nos centros ou nas reuniões espíritas buscando o desenvolvimento mediúnico, em primeiro lugar devem avaliar o seu grau de paciência, tolerância, renúncia e perseverança em assistir aos trabalhos mediúnicos, para então aferir os conhecimentos ali divulgados, corrigir sua conduta moral e afeiçoar-se aos demais conhecimentos do espiritismo. É indubitável que o médium não poderá beneficiar o próximo, se antes de tudo recusa-se ao burilamento interior, à leitura espiritista e afasta-se do contato benfeitor com os espíritos bons. Os passes magnéticos, as vibrações amorosas dos espíritos guias e as relações incessantes com os componentes dos grupos espiritistas sempre ajudam o candidato a médium a recuperar-se das perturbações espirituais e assim sentar-se à mesa espírita para o devido desenvolvimento mediúnico. Daí, pois, a conveniência do mesmo fazer um pequeno estágio de reconhecimento e afinidade para com o grupo de pessoas a que vai submeter-se num serviço de intimidade espiritual, onde suas qualidades e seus defeitos virão à superfície atraídos pelas condições hipersensíveis do meio espírita.
A mediunidade é como o fio d'água avançando lentamente por entre os escolhos da superfície do mundo, mas encorpando-se e tornando-se cada vez mais útil e generoso, tanto quanto exercita-se no esforço de se desenvolver até o curso do rio benfeitor. Pergunta: quais seriam as virtudes mínimas para um bom médium e um bom desenvolvimento mediúnico? Ramatiz: desnecessário vos dizer que a bondade, a tolerância e a ternura são as principais virtudes que aproximam do médium os espíritos benfeitores e amorosos. No entanto, o mandato mediúnico ainda exige para o seu bom êxito outras qualidades que burilam e engrandecem a criatura no serviço cristão em favor do próximo. O médium deve ser sigiloso, discreto e perseverante, a fim de resguardar aquilo que por vezes lhe é transmitido de modo confidencial e que, por piedade, não deve ser divulgado. Sem dúvida, o estudo incessante das obras espiritistas formará a base segura do discernimento do médium, facultando o ensejo dele receber mensagens de entidades elevadas e condutoras de homens. Quanto ao desenvolvimento mediúnico favorável, ele pede cuidados desde a alimentação até a higiene psíquica, porquanto a saúde psicofísica do candidato é fator preponderante na composição dos fluidos magnéticos e vitais que lhe alicerçavam o intercâmbio mediúnico. Cumpre-lhe afastar-se dos ambientes viciosos, infestados de entidades malfeitoras e de baixos apetites do astral inferior. Evitar os excessos alcoólicos e do fumo, assim como abster-se de alimentação carnívora. Os fluidos exudados pela carne do animal sacrificado são de natureza mórbida, impregnados da angústia e do sofrimento. Misturam-se às vibrações sensíveis do espírito do médium e assim obscurecem o campo magnético do contato perespiritual com os desencarnados de boa índole. Sob tal condição predomina o animismo do candidato em desenvolvimento, ou faculta a ação mediúnica dos espíritos zombeteiros ou turbulentos, que tudo fazem para impedir o crescimento dos ensejos que libertam a humanidade dos grilhões inferiores. E, finalmente, o bom filho, bom irmão, bom esposo e bom cidadão, sempre há de ser um bom médium. 7. A responsabilidade e os riscos da mediunidade. 1. Allan Kardec já tratou o assunto deste capítulo com bastante clareza e sensatez no capítulo 18, denominado Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, do Livro dos Médiuns, assim como Ramatiz também ventilou rápidos apontamentos na sua obra Mediunismo. No entanto, desejando maiores esclarecimentos desse assunto, efetuamos a Ramatiz mais estas perguntas, seguindo o mesmo roteiro adotado por Allan Kardec. Pergunta: o médium pode ser considerado uma criatura normal? Ramatiz: anormal não é propriamente o termo, mas trata-se de um indivíduo incomum. É criatura inquieta, receptiva e algo aflita, que vive, por antecipação, certos acontecimentos. Só a hipersensibilidade perespiritual atua com veemência na fisiologia do sistema nervoso e endocrínico. Alguns são pacatos e sem qualquer característica excepcional, mas isso resulta de que a sua mediunidade é menos sensível no campo psíquico. Estão neste caso os médiuns sonâmbulos ou de efeitos físicos, cuja mediunidade é de caráter fenomênico, só identificada durante o transe. Pergunta: porque nem todos são saudáveis, apesar de cumprirem seus deveres mediúnicos? Ramatiz: geralmente, o médium também é um espírito em débito com seu passado e a faculdade mediúnica ajuda-o a redimir-se o mais cedo possível, no serviço espiritual em favor do próximo. A sua situação lembra as pessoas que, depois de arrependidas dos seus desbaratos, empreendem atividades benfeitoras, a fim de compensarem o seu passado turbulento. Então, além de suas obrigações cotidianas, sacrificam o seu repouso habitual e cooperam nas iniciativas filantrópicas, nos movimentos fraternos, atendendo à parentela pobre, aos amigos em dificuldades, aos presidiários e aos deserdados da sorte. Sob tal disposição, fundam instituições socorristas, participam de agremiações educativas e auxiliam sociedades de proteção aos animais. Mas é óbvio que, apesar dessas atividades filantrópicas, os médiuns não se livram dos imperativos biológicos do seu corpo físico.
Malgrado seu esforço socorrista é elogiável, e as atividades religiosas ou caritativas, também estão submetidos ao trabalho comum e sujeitos igualmente ao instinto animal e às tendências ancestrais da família terrena. A sua faculdade mediúnica não é privilégio, nem os isenta das vicissitudes e das exigências educativas da vida humana. Em consequência, a saúde ou a doença não dependem especificamente do fato do homem ser ou não ser médium. O espírito que já renasce na Terra comprometido com o serviço mediúnico, que o ajudará a reduzir o fardo kármico do seu passado delituoso, deve cumprir o programa que ele mesmo aceitou no espaço. Deste modo, o espírito que em vida anterior zelou pelo seu corpo físico